A paz do Senhor, irmãos, estamos começando mais uma temporada do nosso podcast, agora com um novo nome, Pode Crer. E nessa nova temporada, nós estamos com o pé na estrada. Estamos indo agora nas igrejas, conversando aqui com os nossos pastores do nosso ministério, das igrejas evangélicas de Pinheiros. E para começar, não poderia ser diferente, estamos aqui em São José dos Campos com o pastor Wagner. Ele vai contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da história da igreja de São José e também um assunto muito legal, muito importante, que está chegando a data aí, que é a Páscoa. Então, pastor, muito obrigada por nos receber aqui neste dia, viu? Que o senhor fique à vontade para bater um papo, falar o que o senhor quiser, tá bom? Muito obrigada por nos receber. O privilégio é meu, Aline. Se alguém tem que agradecer, sou eu por ter sido um dos nomes aí para vocês estarem juntos e ouvindo algumas coisas, das marcas da caminhada de um pastor, que não é fácil, né? As marcas, e desde o nascimento, porque graças a Deus eu nasci, né, dentro de um lar, que eu não posso dizer que é um lar evangélico, porque meu pai não era. Mas a minha mãe foi um instrumento de Deus, né, nas mãos do Senhor, maravilhosa por me sustentar nesse caminho, não foi Amém. fácil, né? E já desde criança, com as marcas de uma visão e de um propósito, de um projeto que Deus tinha sobre minha vida, né? Eu digo sempre para muitos que me ouvem que eu não nasci para ser pai, eu não nasci para ser marido, mas sou pai e sou marido, mas eu nasci para ser servo. Amém. Então, a minha vida toda dentro da igreja, eu nunca conheci esse mundo. A luta, a batalha foi terrível, porque meu pai lutou muito para que eu não prosseguisse no caminho do Senhor, não é? E eu tenho uma característica na minha vida, como Deus faz, não é? Porque meu pai trabalhou no Mackenzie, a instituição Mackenzie, durante 37 anos, sem ter um domingo, um sábado ou um feriado de descanso. 37 anos direto. E eu tinha, porque aí eu e meu irmão só, e eu tinha bolsa de estudo no Mackenzie, desde o do jardim da infância até o pós-doutorado. E meu pai nunca soube disso. E se ele soubesse, talvez eu não fosse um pastor hoje, né? Então, a minha vida toda aí na caminhada com o Senhor, Deus sabe de tudo quanto Ele já tinha preparado para a minha vida, então nós estamos Amém. aqui nessa caminhada ali. Glória a Deus, glória a Deus. E como surgiu a Igreja Evangélica de Pinheiros na sua vida, pastor? Em que momento? Foi desde a infância, já na juventude? Em que momento o senhor começou a frequentar e a participar da Igreja Evangélica de Pinheiros? Bom, eu vim para Pinheiros em 1978. Então, portanto, eu estou aí com de 43 para 44 anos de Pinheiros. Mas, descontando um ano aí que a gente fica meio lá, meio cá, então eu tenho hoje 42 para 43 anos de Pinheiros. Eu vim para a igreja de Pinheiros com 27 anos de idade. Hoje eu tenho 70. Então dá 43 aí, né? E eu vim por direcionamento do Senhor através de tudo que aconteceu na minha vida. Eu regia um coral e esse coral foi convidado para cantar numa igreja presbiteriana, e eu era do Brasil para Cristo, né? Uhum. E meu tio, que era o pastor, na última hora não deixou, eu fiquei triste, saí da igreja e fui eu para a igreja presbiteriana, fui para lá, não é? E lá eu conheci um rapaz, o Osni, né, de Aguiar Maia, que um dia chegou para mim e falou assim: sabe, Wagner, meu pai é presbítero numa outra igreja, né? Nós estamos aqui na presbiteriana, ele também vem aqui, mas ele é presbítero numa outra igreja. E eu gostaria que você conhecesse essa igreja. Falei, então me leva lá. Ele falou, não, eu não vou. Porque se eu for, eu nunca mais volto para cá e não é o momento. E eu fui com a irmã dele nessa igreja chamada Igreja Evangélica de Pinheiros, quando eu era na Inácio Pereira da Rocha, a casinha que fala. E quando eu cheguei lá,
aquele homem lá pregando. Eu falei, não sabia que tinha isso dentro da Bíblia, o que esse homem está pregando. E ele pregou para mim, olhando para mim, não tirava os olhos de mim. Aquilo me marcou muito. Então eu saí muito impactado daquele culto, daquela igreja. Não fui diretamente, não é? Mas conheci. Mas depois de uns meses, teve uma vigília no monte, em Cotia. E o Osni, que já tinha ido para Pinheiros, né, ele me convidou para ir. E ele me levou. E nós nos perdemos. Não vou contar a história toda, porque senão nós não vamos sair daqui hoje. Mas quando eu cheguei lá, depois de nos perdermos no meio do mato, e a hora que nós íamos indo embora, um diácono que já estava lá no lugar da vigília sentiu de voltar na entrada. E quando voltou, chegamos juntos, nós para voltarmos embora, e ele foi lá porque sentiu, aí nos levou. E naquela noite o Senhor disse que me trazia para esse ministério, porque tinha um grande plano. Então são 43 anos, aos 27 anos eu vim para Pinheiros. Amém. Glória a Deus. E hoje um pastor referência aqui no nosso ministério, né? Aí com uma liderança, estando à frente aí também, né, com os pastores. E tem sido uma grande bênção. Mas isso em São Paulo, né? A sua vinda para o Isso, ministério foi lá em São São Paulo. Paulo, depois na Morato Coelho, né? Isso, Quando a isso, igreja foi isso. construída. Mas e São José dos Campos? O senhor já morava aqui e ia para lá? Como é que nasceu a IEP São José dos Campos? São José dos Campos eu caí aqui de paraquedas. Nunca imaginei, nem conhecia essa cidade, nem tinha o mínimo de visão dela. E aconteceu que eu, depois de uma luta muito, muito forte na minha vida, e nós tínhamos as congregações de Pinheiros, né? E eu fiquei um tempo com o pastor Jamil na igreja Evangelho de Pinheiros, lá na realidade era Brooklyn, né? Ficava ali perto da Avenida Ibirapuera. Então, eu estava lá e um tempo com ele, mas já tinha já um bom tempo já de Pinheiros. E ele me falou de São José dos Campos, porque ele tinha morado aqui, ele chegou a ser político aqui, foi presidente da Câmara Municipal aqui, candidato a prefeito aqui, o irmão morava aqui, o irmão dele, e era um homem muito culto, advogado, que fazia inclusive os discursos dos presidenciáveis que tinham, que assumia a presidência da República, por exemplo, Juscelino Kubitschek. Então eram homens, o pastor Jamil também, um homem renomado na advocacia, não é? E ele falou, olha, eu sinto, tem minha irmã lá, tem meu irmão, lá tem ruas com o nome do meu pai, ruas com escola com o nome da minha mãe. Ô Wagner, você não gostaria de ir para São José? Eu vou ter um culto num hotel lá, vamos comigo. Então eu vim para cá, né? Vi o culto que, na realidade, nem foi ele que pregou, passou para eu pregar. E o meu coração se apegou aqui. E eu vim para cá, eu falei para ele, o senhor me dá 3 meses. Eu vou, mas o senhor me dá 3 meses. O senhor nem vá, deixa eu lá. E eu viajava para cá e eu vim e não teve como parar. Eu fiquei um ano, voltei para São Paulo, né? E depois de um ano eu voltei para cá. Então, em 94, eu vim para cá. Nós começamos a igreja com 6 pessoas. E eu viajava 500 quilômetros para o culto. Jesus. Eu morava em Cabreúva, perto de Itu. Uhum. E eu saía de Cabreúva para cá, 250 quilômetros para vir, 250 para voltar. Todo final de semana. Todo final de semana e muitas vezes no meio da semana. Às vezes eu vinha quinta, eu ficava aqui, dormia na casa de irmãos, não é? E já emendava o final de semana, visitando. Com muito pouco tempo, eu já tivemos o primeiro batismo com 37 pessoas. Glória a Deus. Nos primeiros meses. E nós tínhamos o culto em alguns lugares diferentes, porque não tínhamos um lugar fixo. Mas aí tivemos a ideia de tirarmos
o irmão do pastor Jamil, da casa dele, que era um sobrado, e ele era a tendência muito comunista, socialista, não é? E nós conseguimos tirá-lo e alugamos ali para a igreja, que chama-se na Curva do S. Para entrar na igreja, você corria o risco de primeiro entrar no céu, porque para atravessar a avenida morria muita gente ali. E ali nós começamos um lugar difícil, mas logo Deus trouxe muitas vidas, apesar de muitas vezes ter profetas no portão dizendo para as pessoas: olha, saiam logo daí, porque isso aqui é fogo de palha. E hoje nós quase 30 anos. Já 30 quase anos? 30 anos, 29 anos. Glória a Deus. Mas aí ficou nesse espaço e depois que veio aqui para a igreja. Ficamos nesse espaço 4 anos. Cabia ali, como era uma casa, cabia umas 80 pessoas. Compramos um terreno. Por 4 anos, compramos um terreno e construímos. O Senhor tinha me dado ordem que eu me assustei. Ele mandou que eu construísse para aproximadamente 500 pessoas. Nós tínhamos 80. Eu tinha começado com 6. Os 6, como eu viajava, muitas vezes eu chegava 5, 10 minutos atrasado. Levava bronca ainda dos 6. Levava bronca, mas, pastor, está atrasado. Eles moravam, se tropeçassem na sala, caíam na igreja. Estava do ladinho ali, né? Do lado. E eu viajando 250 quilômetros, eu tive que aguentar isso, né? Mas a igreja cresceu, tivemos batismos maravilhosos, tivemos um evento no dia 4 de julho de 94 com o Nelson Ned aqui. O Nelson era muito amigo meu e eu fazia aniversário e ele falou: eu vou te dar de presente. E foi no auge dele no gospel. Né? E ele veio, nós lotamos um estádio aqui, 4.000 pessoas, e foi uma benção. E a igreja foi crescendo, crescendo. Aí compramos esse terreno, construímos para 420. Quando eu estava pregando, que o Senhor disse que construísse para quase 500, eu levei um susto, porque eu não estava acostumado com esse número de pessoas. E com 6 meses, já não cabia mais gente nessa construção de 420 pessoas. Glória a Deus. Ali ficamos 1 ano. O terreno dava para construir, mas não tínhamos dinheiro. Aí fizemos uma loucura de alugar o templo da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de São José dos Campos. E alugamos o templo dele, porque eles mudaram para outro lugar, onde cabiam 600, 700 pessoas. Fizemos um contrato de 3 anos, pagando R$10.000 por mês, 2001. Fomos para lá. Com 8 meses, não cabia mais ninguém. Lotou tudo. E eu falei: Senhor, mas se for sair daqui para um outro lugar, nós vamos pagar uma multa. Já estão pagando um aluguel altíssimo. Já é alto. E, meu Deus, abre uma porta para nós. Apareceu uma escola querendo comprar toda a propriedade da Batista, e o pastor gostou da proposta deles e falou para mim: Wagner, me perdoe, pastor, mas nós vamos precisar do templo. Então, nós vamos te dar 3 meses para você desocupar. Para sair. E aí nós tínhamos o terreno do lado da igreja. Em 3 meses nós construímos, gastamos R$400.000 na época. E com 6 meses construímos, no dia 31 de dezembro, na passagem de ano de 2002, nós inauguramos o templo de cima. Glória a Deus. Então foram 2 fases. Né? Quando estávamos lá, este lugar que hoje é a igreja, era um terreno e que havia sido ganho pelo Banco do Brasil, pelo proprietário não pagar, então tomaram, né, o terreno. E nós vimos aqui uma faixa, leilão, no dia 14 de dezembro. Aqui nesse lugar. Aqui nesse lugar. E um dos pastores que estava comigo disse: pastor, nós tínhamos acabado de construir lá. Estou muito cansado, o senhor sabe, nós trabalhamos, e eu trabalhei, até dormi na obra. O senhor não dá um final de semana para eu descansar? Eu queria ir com a minha família. Quando nós vimos o leilão, nós ligamos para Ribeirão Preto. Eu falo que às vezes as coisas de Deus, gente, é ousadia. De vez em quando você faz loucura que, aliás, a palavra diz assim, que agradou o Senhor nos alcançar pela loucura da pregação. Crente é tudo louco. Louco porque não
tem cabeça. Quando você abraça o Senhor, a primeira coisa que ele faz é te decapitar. Tira a tua e põe a dele. Não é? E você faz coisas que Deus te conduz, que você fala, eu acho que eu estou ficando louco. Veja bem por quê. Ligamos para o leiloeiro lá de Ribeirão Preto e falamos para ele, escuta, quanto que vocês querem aqui, como é que vocês vão fazer o leilão? Eu não posso dar informação, a não ser que vocês tenham interesse. Aí eu saio daqui, porque eu estou saindo daqui de Ribeirão para ir para São José dos Campos, para anunciar essa propriedade na televisão, nos jornais. Eu falei, então não anuncia não, vem para cá, vamos mostrar que eu faço uma carta de intenção. Não tinha dinheiro ali. E tinha acabado de construir E a tinha outra acabado de ainda, né? construir a outra, devendo. Eu tive que vender Loucura. carro, tive que vender casa, tudo para pôr lá. E ele veio, o leiloeiro veio. E chegamos aqui, ele falou assim, olha, se vocês fizerem uma carta de intenção, eu não anuncio na televisão e nada aqui. Eu volto com a carta de vocês. Quanto que é o terreno? Preço inicial, R$ 500 mil. Só que o banco só faz em 10 anos. Não faz à vista, porque o banco precisa recuperar o que perdeu. Perdeu entre elas. Fizemos a carta de 501 mil. Que ele falou, põe 1.000 a mais, que é bom. Fizemos, assinamos, ele levou a carta. Chegou o dia do leilão, foi quando o pastor falou, pastor, eu não podia descansar. Eu falei, que bom, pastor, então vai, onde você quer ir? Eu queria ir para Ribeirão para assistir o leilão. Eu falei, poxa, rapaz, que ideia. Vai. A gente paga para você. Deus já estava dando as estratégias. Vai vendo. E ele foi para Ribeirão. Foi na sexta, no domingo ele ia voltar, ele foi assistir o leilão. Foi domingo de manhã. E eles anunciaram agora um terreno em São José dos Campos, não sei o que, tal. Nós tínhamos feito a carta de 501. O leiloeiro fala, temos aqui em mãos uma carta de R$ 502 mil. Mas nós fizemos 501. Ele veio para cá, não falou para ninguém, como é que tem uma carta dessa? Aí o leiloeiro, 502 mil, dou-lhe uma, 502 mil, dou-lhe duas, o pastor levanta, 502.100. O leiloeiro, 502.100, dou-lhe uma, 502.100, dou-lhe duas, não tinha representante. 502.100, dou-lhe três, vendido para a igreja evangélica de Pinheiros, por R$ 100. Eu peguei e falei para ele, me traz o martelinho do leiloeiro que eu vou guardar o resto da minha vida. Compramos recordação. Para você ver. Meu Deus. 5.000 metros quadrados aqui no centro da cidade. É bem grande, então. É enorme, né? É enorme. Então, aí, fomos construir. Íamos vender lá. Eu não vou contar a história. Muita loucura, né? Não. Muita loucura. Eu fui saber que a nossa igreja lá de cima tinha sido vendida, sem que eu soubesse. Aí o pastor Jamil, muito enciumado, por causa da gente ser Pinheiros, ele queria que fosse Igreja Evangélica do Brasil com ele, né? Mas eu sempre fui Pinheiros, né? E o pastor Walter tinha dado a liberdade para as igrejas querer mudar de nome. Podiam mudar, porque Pinheiros não aguentava mais tantas igrejas, pastores, despesa de aluguel, tudo, enfim. E aí veio o leiloeiro não, perdão, veio o que ia comprar o terreno e falou assim, me chamou para me conhecer e falou, olha, eu vou te dizer uma coisa, está oferecido para mim esse terreno, mandaram eu lhe dar tanto em uns 15 dias para você desocupar, olha só, toda a igreja prontinha. Eu comecei a chorar. Chegou o momento, o comprador disse, Deus parece que não deixou eu dormir, rapaz, pensando em você. Eu não dormi a noite toda, mas eu tinha que te falar, eu já estou com dinheiro, só que eu vou viajar para Londres, eu vou ficar 9 dias e quando voltar nós assinamos tudo. E aí eu falei, eu te pago o aluguel. Ele falou, você não vai pagar um aluguel de R$ 35.000. Você não pode, então não fique triste. Enfim, resumindo, nesses 9 dias veio uma igreja. Escuta sobre o que vocês estão vendendo. Resumindo, né? Vendi para a igreja. Olha só. Quando o comprador lá que ia comprar voltou, já estava vendido. Aí compramos aqui, pagamos aqui, né, o início do leilão. Aí já começamos a construir aqui.
Hoje temos lugar aí para 980 pessoas sentadas, um tempo confortável. Então, na realidade, deve ser hoje, esse aqui é o quinto lugar. Nós temos um histórico lá embaixo, né, de cada ano onde estávamos. Aham. Então, hoje está aqui constituída a Igreja de Glória a Pinheiros, né, Deus. quase 30 anos em São José dos Campos, e nessa propriedade estamos há 12 anos. Eu lembro do dia que foi inaugurado. O Lembra? primeiro culto É, eu vim junto com o pastor Valdecir de Campinas, né? isso. Nós viemos a convite, né? Porque ia ter a inauguração, foi uma Foi festa, né? Foi linda, né? maravilhoso. E a gente não conhecia, não sabia da história, nem sabia que tinha passado por tudo isso. Verdade. Mas a igreja, o impacto já, né, do tamanho, de como ela é, com o mezanino e tudo mais, a igreja é linda, né? Deus, ele faz além, né? Muito, muito além da expectativa. E nós temos já hoje uma história no Vale do Paraíba, porque em 2001, quando nós mudamos lá para a Igreja Batista, eu fui procurado pela TV Bandeirantes, através de uma produtora, se nós não queríamos fazer um programa de televisão. Que legal. E porque um dos programas que tinha saído, né, e não tinha muita audiência, e eles falaram, através dessa pessoa que me conhecia, e aí nós fomos conversar. Era caro, muito caro. Mas, como eu volto a falar, a loucura, a ousadia, a gente dava um passo sem pensar, porque se pensasse não Não daria, né? faz, né? E eu fiquei na TV Bandeirantes 7 anos e 8 meses, com o Uau. programa Palavra Erudita. Esse programa atingia por volta de 4 milhões de pessoas. Era parte do Rio de Janeiro, parte de Minas, todo o Vale do Paraíba, parte do litoral norte e litoral sul. Parte do litoral sul e todo o litoral norte. Então pegava toda a região de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Aham. ia até Angra dos Reis, pegava parte do Rio de Janeiro, parte de Minas, e, enfim, começou a crescer de tal forma que a televisão não queria que a gente saísse, porque haviam acontecimentos assim tremendos, presidiários do presídio de Tremembé de segurança máxima, presidiários assistindo o programa, ex-assassinos. E eu tenho um diácono que é um ex-assassino. E dentro da cela do presídio do Tremembé, ele botou todos os colegas para fora e ele começou a ouvir a pregação, e ele se dobrou diante da televisão, abraçou a Cristo, e quando ele fez isso, depois de um mês, um juiz que foi substituto do juiz principal no final do ano, deu liberdade condicional para ele, e ele nunca imaginou isso, Olha, e hoje a gente... milagre. Né, e presidiários que reconstituíram a família, que haviam deixado por Glória a causa de Deus. droga, de tanta coisa, me pediram até, o senhor não pode me presentear com o terno que o senhor está fazendo, vai terno para lá. Vai. Então, os testemunhos, eu tenho um testemunho de um ancião de 43 anos de cristã no Brasil, um homem que já tinha quase 70 e poucos anos. Ele assistiu o programa em São Vicente, em Santos, São Vicente, e ele pegou e falou, eu preciso conhecer esse homem, preciso conhecer esse pastor. Ele veio aqui na igreja e disse, eu sou da Cristã no Brasil, eu fiquei impactado, a minha mulher, muito enferma, Deus levantou minha mulher, se o senhor quiser abrir uma igreja em São Vicente, eu sou o primeiro membro dessa igreja. Cristã no Brasil, ancião. Então, testemunhos maravilhosos. Isso te projeta, né, em todo o Vale do Paraíba. Então, eu me alegro por uma característica, que a Igreja Evangélica de Pinheiro de São José dos Campos é conhecida como a Igreja da Palavra. Amém. Então, não é por causa de curas, que tivemos curas maravilhosas. E vou contar ainda um outro segredo. O presidente do Conselho de Pastores de São José dos Campos um dia quis marcar um almoço comigo, porque precisava falar comigo urgente. Tá bom, vamos almoçar. Aí fomos almoçar, ele não falava, ficava quieto. Falei, pastor, o senhor me chamou para almoçar porque queria falar comigo. O que é? Eu estou sem jeito de perguntar uma coisa. Falei, o quê? O senhor é maçom, pastor Wagner? Falei, o que é isso? Não, maçom, não estou brincando. O senhor é maçom? Falei, mas por quê, pastor?
Não, porque é uma fonte confidenciável, diz que o senhor é maçom e que essa igreja cresce tanto na cidade porque a maçonaria injeta milhões de Misericórdia. reais. Eu falei, querido, é diabólico isso. Então, não vou contar todas as experiências, porque vinham pastores disfarçados para saber por que a igreja crescia. Um deles não aguentou e confidenciou para mim, eu estou aqui porque meu pastor mandou vir aqui, vai lá saber o segredo. O segredo é a palavra. E essa Amém. palavra é hoje a característica da igreja em todo o Vale do Paraíba. E aí, só para quem está nos assistindo, né, antes da gente começar, a gente já estava batendo um papo, né, pastor? E ele estava falando, né, que a vida foi muito agitada, sempre teve muitos desafios e o inimigo sempre afrontando. Tá explicado, né, gente? Por que de tudo isso? Olha esses testemunhos, olha essas histórias, não é à toa de que realmente o inferno ele tenta se levantar mesmo contra, né, o servo do Senhor, contra a igreja do Senhor. Mas glória a Deus, o Senhor tem, né, dado vitória, tem sustentado essa igreja e hoje eu como membra, né, do Ministério de Pinheiros, eu sei que a Igreja de São José ela é uma referência para o nosso ministério e hoje a gente vê que a igreja consegue trazer, né, cantores, pastores, ministros e não é à toa, não é porque a Igreja de São José ela é maior até do que as outras igrejas, mas é porque realmente existem homens corajosos, valentes, loucos, né, que não pensam muito, não, vamos fazer acontecer, que Deus está à frente disso. Então, a igreja de São José tem sido mesmo uma referência para o nosso ministério, né? Tem sido um espelho para nós, a gente se espelha, assiste os cultos de São José, aprende com a igreja de São José, né? Então, tem sido uma grande referência para nós. Dentro até do que você está dizendo, que nem nós tivemos agora há pouco tempo aqui com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Aqui dentro da minha sala, eu passei ele um pouco da história da igreja, e ele ficou encantado com a igreja. Ficou encantado. Ele falou, pastor, me traga sempre aqui. Eu quero estar nos aniversários. Então, hoje, Josué Gonçalves, sabe, Leandro Tarrataca, homens renomados no próprio cenário nacional, internacional, e outros que eu nem quis que viessem, porque tem alguns que É melhor não. é melhor ficar, né? Mas homens que são reconhecidos, mas eles vêm porque a fama chega na frente. Não é Salomão, quando a rainha foi visitá-lo, né? E que disse assim, não me contaram metade do que eu estou vendo aqui, né? Porque a fama chegou. Uhum. Então a fama sempre vai na frente, ou ruim ou boa. Então, os que vinham aqui já vinham com conhecimentos. E depois que foi implantada a internet, ainda muito mais, porque nos conhecem, não é? Já nos conhecem, e eu não os conheço, mas eles nos conhecem. Né? E, então, nós temos desfrutado de um carinho, do reconhecimento, e temos procurado ser, para o ministério, uma porta de entrada. Amém. Não é? Temos procurado honrar o que um dia legamos do pastor Walter, né? E o que eu tenho guardado do que eu recebi desse homem, né? Do nosso líder que fundou o nosso ministério. Eu tenho guardado muitas coisas, mas ele sempre trazia para mim recados de Deus que eu via que continuaria a minha vida de batalha. Né? Então, como você falou, eu não tive, desde que nasci, eu não tive descanso, eu sempre tive luta. É que nem Daniel, quando recebe a visita do anjo, o anjo diz para ele, olha, eu vim por causa do príncipe da Grécia, não é? Quer dizer, um inimigo. Saindo eu, virá o da Pérsia. Quer dizer, saiu um, vem outro, saiu um, vem outro. Então, eu nunca tive folga Não tem descanso. na minha vida. Também, na maioria das batalhas, eu só tive que confiar e descansar Amém. no Senhor. Amém. Porque quando você tem Deus por fiel, descansa nele. E quando você descansa nele, é porque você o tem por fiel. Amém. Então Deus, na maioria das batalhas, disse, não é tua, essa batalha é minha. Então somente faça a minha obra, louve o meu nome, e o resto eu cuido. Então, Amém. temos desfrutado de coisas maravilhosas. E eu me sinto privilegiada de fazer parte desse ministério, né? De fazer parte dessa história também. O que a maioria das igrejas talvez não entenda, né? E até no nosso ministério não tem essa compreensão, é que a vitória de São José, né? As vitórias que acontecem aqui,
é para todo o ministério, É para todo o né? É um ministério. corpo, né? A gente faz Exatamente. parte de tudo isso, de todas essas conquistas também, né? Então a gente precisa se integrar, precisa estar junto, precisa estar em união e precisa entender que não é igreja de São José, não é igreja A, igreja B do Ministério de Pinheiros, é uma igreja só. E a gente poder se alegrar com as vitórias, com as conquistas e se sentir parte disso também. E eu levo esse nome, não é? Eu É isso levo o aí. nome do Senhor num ministério representado, não é? Amém. Pelas igrejas evangélicas de Pinheiros. Glória a Eu estava te Deus. falando, hoje a África, não é? Boa parte da África conhece a nossa igreja. Não é? Eu estive lá na África algumas vezes, em Moçambique, como eu estava te falando, 16 mil pessoas no culto. E hoje o que o pastor Wagner é convidado para estar em todos os aniversários lá, é por causa da palavra. Então Amém. eles, quando vamos lá, e isso não é soberba, porque Deus nunca permitiu a soberba no meu coração, mas eles quando vão me chamar, e eles lá têm uma reverência enorme. Você está sentado, quando você vai pregar, vem um, pega o copo com água, vai levando, o outro pega a tua Bíblia, você não pode levar, e vai um de cada lado para você subir no altar. E aí eles levam até o altar e ali o pastor da igreja agradece, te abraça e desce. Mas quando eles nos chamavam, fala, hoje nós estamos recebendo o nosso mestre. Quer dizer, Pinheiros, é a nossa igreja É. representada. Não é? Tudo. E nos Estados Unidos, nos lugares ali que já pregamos, em Tampa, em Sarasota, Orlando, enfim, é a igreja de Pinheiros representada. Não é? Amém. E eu tenho um testemunho de 20 dias atrás, que eu lhe perguntei, eu tenho um presbítero lá nos Estados Unidos, hoje na Carolina do Norte. E ele estava em Nova York em função do trabalho da esposa, aí foram para a Carolina do Norte, e ele foi para uma igreja lá muito, muito renomada, cujo pastor foi o mentor do pastor, acho que é Tiago, que foi o que criou o Descende aqui Aham. no Brasil, Sim. né, que foi lá no Morumbi, e Aham. esse pastor foi mentoreado pelo pastor lá de Carolina do Norte durante 5 anos. Não é? E esse presbítero que está lá foi para a igreja para conhecer, e o pastor quis conversar com ele, de onde você vem. E ele começou a conversar com o pastor de tudo que ele tinha aprendido. Né? Ele batizou-se aqui, fiz o casamento dele, a apresentação dos filhos. O vô é meu presbítero, está com 81 anos, passou por uma cirurgia cardíaca agora há pouco tempo. Então, esse menino foi conversar e esse pastor virou para ele e falou, mas onde você aprendeu tudo isso? Porque nós lutamos para ensinar isso aqui e ninguém aprende. Quem te ensinou isso, que para nós aqui é uma novidade? Miles Monroe, aquele pastor que sempre vinha aqui para o Silas Malafaia, conhecidíssimo, foi discípulo desse pastor. E esse pastor enaltece o ministério do qual esse presbítero fez parte, dizendo, que coisa maravilhosa, você aprendeu coisas que eu não imagino. Então, levando o nome de Pinheiros, Amém. não é? O Glória a legado Deus. que nós herdamos de um homem que um dia nos trouxe palavra daquilo que Deus faria conosco em termos desse ministério. Amém. Amém. E às vezes a gente se sente tão pequeno, né? É um ministério Verdade, pequeno e a gente não conhece não toda essa conhece. história, não sabe que a obra está sendo feita em outros lugares e que o nome do nosso ministério também está sendo levado, não para a glória nossa, que isso a gente não quer, mas que o Senhor nos abençoe, né? E que possa propagar o evangelho em outros lugares. E outra coisa, Aline, é tão maravilhoso, porque eu te falei que eu fiquei 27 anos no Brasil para Cristo. Uhum. Quando eu fiz 50 anos, fizeram uma festa para mim, e quem eles trouxeram como surpresa para mim? Foram buscar o presidente nacional do Brasil para Cristo, nacional e internacional, pastor Roberto de Lucena, para pregar, sem que eu soubesse. E eu nem o conhecia, porque eu sou da época do missionário Manuel de Mello, fundador do Brasil É para antes, Cristo. né? Não é? Ele pegou e falou, eu quero saber quem deixou você sair de lá. Aí ele pegou tanto carinho, tanto amor, falou assim, já que eu não consigo te levar de volta, 2 vezes por ano você tem que estar comigo na minha igreja. Então eu prego lá, preguei agora há pouco tempo, agora em janeiro, são 12 dias que eles fazem de culto pelos 12 meses do ano. Eu
preguei na catedral deles, 4.000 pessoas, né? E eles, a palavra, eles, é Pinheiros. Ele, inclusive, pôs, né, o nosso envelope, não é? Não é IEP, né? Igreja Evangélica de Pinheiros, né? E ele pegou o envelope e pôs, né? Igreja Evangélica de Pinheiros do Brasil para Cristo. Ele acrescentou uma parte. Mas hoje desfrutamos, o ministério desfruta, os pastores nem sabem disso. Mas a gente tem lutado para ser fiel, leal e honrar o nome do Senhor através desse ministério. Amém. É uma honra, né, gente? Não tem nem que falar, é uma honra. É um amor muito grande pela palavra, né? E pelo nosso ministério, a gente vê em cada palavra, em cada gesto. E isso tem se espalhado pelos pastores e eu acho muito legal a gente poder falar sobre isso e mostrar para novos convertidos, aqueles que estão entrando agora no nosso ministério, não conhece da nossa história, não sabe nem metade, né, do que o senhor falou aqui agora para a gente. E é muito legal saber que a Igreja Evangélica de Pinheiros não começou ontem. Ela tem uma grande história, ela tem uma jornada, uma trajetória. E se hoje a gente colhe bons frutos, é porque a palavra do Senhor sempre esteve presente. Nós vamos fazer agora 50 anos. 50 anos. Né? Começou em 72. Agora, em outubro, na igreja lá de São Paulo, né, na sede ali, vai ser celebrado 50 anos, bodas de ouro. Bodas de ouro, hein? Né? De um ministério que alguém implantou, abrindo mão de sua vida, da sua vida profissional, um homem de conquistas, né, o pastor Walter, um homem renomado, caráter, e que tinha uma posição altíssima socialmente falando, e que abriu mão, presenteou a igreja com muitas propriedades, né, tudo. E esse homem um dia deixou um legado, né, partiu deixando um legado. E esse legado eu o tenho em grande conta. Amém. E tenho lutado para que eu seja uma extensão de transporte desse legado para tantos quantos forem necessário ouvir. Amém. Então, hoje, no Vale do Paraíba, nós somos reconhecidos por causa da palavra. Amém. E somos respeitados, sabe? Os pastores, hoje o prefeito de São José dos Campos, ele vem aqui, ele diz assim, pastor Wagner, eu venho aqui, eu me sinto tão bem. Né? Hoje está sendo cogitado para governador do estado de São Paulo. E o que faz? Ele vem aqui, o que o senhor acha? Eu saio, não saio, sabe? Então, ele sente aqui como que fosse a casa dele. E é um judeu. Né? Então, nós temos desfrutado de honra. Amém. Sabe, Deus tem nos honrado diante das autoridades. E eu vou dar um testemunho, será que você me permite? Claro, pastor, fica à vontade. Numa sexta-feira em Pinheiros, chovia. Eu, o Aline e Amados, eu vendia minhas roupas para comer, porque desempregado, morava em Osasco, e eu comprava leite para as crianças e pendurava, porque eu não tinha como pagar, já tinha vendido todos os utensílios. Deus permite fases na nossa vida para nos estruturar. Tem gente que fica preso a isso, diz, porque o maior momento de crescimento é no meio da luta. Por isso que a palavra diz em Naum que Deus tem o seu caminho no meio da tempestade. Então eu quero deixar esse recado para você. Os momentos difíceis da tua vida têm a finalidade do teu crescimento. E eu estava numa fase muito difícil, muito difícil. E eu fui num culto de sexta-feira que chovia. E tinha pouca gente na igreja. E o pastor Walter pregou e sentiu de chamar todos à frente do altar. Ninguém estava em cima do altar, estávamos todos à frente. E ele trouxe uma palavra para mim. Disse, meu servo, Deus vai te colocar na televisão e vai te colocar ao lado de homens influentes da nação. Ô Aline, você não tem o que comer quase. Está vendendo roupa para comprar comida. E vê uma palavra dessa, vai para a televisão. Tá doido. Não, é loucura.
Se você não tomar posse e não crer em algo que não existe, mas para Deus, o que a palavra diz? O que é, já foi. O que há de ser, para Deus, já passou. Já foi. E Deus pede conta do que se passou. O que é isso? Deus já está cobrando de você aquilo que você ainda não tocou, não viu, não experimentou, mas para Ele já está determinado. Se Ele determinou, você tem que dizer assim, não, Deus fez, acabou, vai virar. E não duvidar. E depois de 25 anos, eu estava na televisão, primeiro programa da televisão, eu fiz com ele, gravado em Pinheiros, e ele falando coisas que eu fiquei maravilhado. Não é? Depois, 30 anos no IMB, quando teve uma festa enorme do Ministério, a mesma coisa. Então, eu trago marcas, né, maravilhosas do que Deus prometeu através da vida desse homem. Amém. Então, eu agradeço a Deus e Deus tem cumprido uma a uma na minha vida. Amém. Agora, tem uma coisa. Um dia encostou um rapaz e disse assim, puxa, pastor, mas uma construção dessa aqui tem que se orgulhar, né? Eu falei, eu não posso orgulhar do que eu não fiz. Quem fez foi o Senhor. Então, a Ele a honra. Amém. Né? A Ele a glória, a Ele a honra. Isso aqui não está no meu coração, Lili. Pode ser igreja, é a igreja maior do ministério, sabe? Mas não está no meu coração. A minha alegria é isso aqui, ó, receber vocês. É poder falar do que Deus tem feito. Amém. E daquilo que Deus tem por fazer. Então, filha, essa é a minha história dentro desse ministério e glória a Deus. Estamos caminhando. E eu me lembro, quando eu era bem pequenininha, eu ouvi essa palavra, falando que o nosso ministério ia ser conhecido pela palavra de Deus. Palavra. E até hoje eu tenho isso no meu coração e realmente a nossa igreja ela é conhecida pela palavra. O dia que nós consertarmos, escutem bem, não sei quem que vai me ouvir, para os que vão me ouvir, que não fique bravo e nem queira brigar comigo. O dia que nós consertarmos as pequenas coisas, nós temos o cerne do melhor que Deus tem para um ministério, que é a palavra. Oh, glória. Falta a comunicação, a comunhão, o carinho, o amor. Falta isso. Falta não termos egoísmo, não sermos soberbos, amém, considerarmos o que diz a palavra, o outro superior a mim. Enquanto eu fizer isso, Deus nos abençoa. Amém. Amar. Precisamos amar. Deus nunca mandou eu esperar amor de retorno, ou retorno de amor. Nunca. Ele manda eu amar. Ele manda que eu te ame, Aline. Agora, eu não posso esperar que você me ame, mas ele também te dá a mesma ordem para você me amar. Sim, Então, nós todos temos que nos amar. Essa amém, é a obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, toma uma água aí, vamos relaxar um pouquinho, que agora a gente vai para um outro assunto. Continuando dentro do nosso ministério, né? Nós estamos falando da nossa história, do que a gente tem aprendido, vivido dentro do nosso ministério. E agora um assunto que está chegando aí essa data, né, muito conhecida do nosso calendário, que é a Páscoa. Né? Existe a Páscoa, que a gente fala que é do mundo, né? A Páscoa que todos conhecem, que está no calendário, né, normal. Mas também tem a nossa Páscoa, o nosso ministério, ele tem, né, essa direção e essa visão de ser numa outra data, não é no mesmo dia. Né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa visão, como que ela foi dada, o que ela significa, né? Por que nós comemoramos a nossa Páscoa no Ministério de Pinheiros no dia 14 de abril, pastor? Bem, nós caminhávamos como uma igreja, um ministério, como os demais. Né? Até que houve uma sucessão de palavras proféticas, visões, sonhos, para que o pastor Walter um dia chegou e disse que o Senhor havia ordenado que nós celebrássemos. E nós celebrávamos em outubro, no aniversário da igreja. Aí o pastor Walter trouxe uma palavra que dentro de tantos dias celebrareis. Alguém foi para casa, né, e contou esses dias. E caía 14 de abril. E ele viu dentro da Bíblia, o Êxodo,
14º dia do mês de Abib. Então o apóstolo falou exatamente isso que Deus quer. A partir de agora, nós estaremos celebrando anualmente a nossa Páscoa, que para muitos é uma Páscoa judaica. E até houve muitos comentários, eles agora se meteram a ser judeus. Não tem nada a ver com isso. A data real da Páscoa, mesmo judaica, ela tem uma oscilação de acordo com a lua. Por exemplo, esse ano a nossa Páscoa é 14 de abril, por uma uniformidade do ministério. Mas, na realidade, hoje a Páscoa judaica é 17. Cai no domingo. Sim. Né? E o que alterou? Né? Alterou uma tradição, que nós vínhamos conversando, né, antes da gravação, de que hoje nós deixamos de celebrar uma tradicionalidade que muitas vezes a maioria não tem nem o fundamento do porquê se celebra uma ceia mensal. E a ceia hoje, ela se tornou um amuleto na vida de ministérios e na vida de cristãos. Tem crente que só vai à igreja no dia da ceia. Não vai mais dia nenhum, mas no dia da ceia está lá. E se não tomar ceia, morre. E o Senhor nos deu um direcionamento diferente, só que isso vem se estendendo desde Gênesis. Desde Gênesis, não é? Desde quando o homem peca no jardim do Éden, e o Senhor já mata um animal para cobrir o pecado do homem. Já começa ali. Então, o homem tenta se cobrir com uma vestimenta que ele acha, e o homem pegou folha de figueira e se cobriu, sentiu vergonha. Né? E o Senhor falou, não, essa vestimenta não vai cobrir a tua falha. Então morre um animal dentro do jardim do Éden, praticamente, para cobrir a vergonha do homem. Então vem de lá, desde lá. O Senhor já vem prenunciando, não é? A morte do Senhor Jesus Cristo. Então, não começou no Novo Testamento, começou no céu. Porque a palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já foi crucificado. Então Deus já tinha isso, que o homem já ia viver isso, o homem ia errar, o homem ia pecar, e Deus precisaria realmente trazer para nós, né, o meio de sermos libertos do pecado e alcançarmos a salvação. Então, vem desde lá. E quando você vai passando por Gênesis, não é? Você chega em Gênesis, ainda chega um momento que Melquisedeque, não é, se apresenta a Abraão na figura de Cristo. E olha que coisa impressionante. Melquisedeque serve pão e vinho a Abraão. E Abraão dá os dízimos a Melquisedeque. O que o Senhor estava querendo mostrar lá? Que haveria necessidade do derramar do sangue e do partir do corpo do Senhor. Então, Abraão talvez nem tenha compreendido, porque a palavra diz que muitos dos servos de Deus do passado não compreenderam o que eles viveram, porque o que eles viveram foi para ensino nosso. Então, vem caminhando isso. Chega no livro de Êxodo, vem toda aquela palavra, né, do Senhor para com Faraó, e quando chega na marca das portas, né, com o sangue do cordeiro, olha, sim, pegue um cordeiro sem mancha, pegue um cordeiro, né, imaculado, mantenha-o vivo, né, por tantos dias, e depois então mate-o, e, enfim, pegue o sangue e passe nas vergas da porta, porque eu virei para destruir aqueles que não creram, aqueles que têm sido empecilho. Enfim, não quero contar toda a história, mas tudo isso vem vindo desde lá do passado. Agora, as pessoas chegam, eu nunca falei isso, vou falar agora, tá? As pessoas chegam e dizem assim, mas nós não estamos no Velho Testamento, que é o que alguns... que a gente mais ouve. Você sabe disso. Por quê? Que tem que fazer... Páscoa é lá dos judeus. Quando o Apocalipse, lá no capítulo 5, o Senhor diz assim que ele comprou homens de toda raça, tribo e nação e os constituiu como reis e sacerdotes. Aonde está rei e sacerdote no Novo Testamento? Por que ele não pôs constituiu como apóstolos e servos?
Por que ele pôs reis e sacerdotes? Ora, hoje, há uma grande diferença ali, não sei se você sabe, entre o pastor e o sacerdote. O pastor não tem a visão do sacerdote sobre o altar. O sacerdote tem, da não contaminação, do preservar o altar de toda contaminação. Nós temos que olhar, nós não podemos pôr qualquer um em cima do altar hoje. Isso é visão sacerdotal. Eu tenho que zelar pelo altar, que era o que o sacerdote fazia. Nós intercedemos pelo povo. Nós estamos realizando sacrifício, só que vivo e agradável pelo povo. O que alterou de lá de trás? Nada. Então, o Senhor nos constituiu como rei e sacerdote, não como apóstolos ou discípulos. É porque Ele está nos ligando lá atrás. E quando você vem para o livro de Efésios, no capítulo 2, o Senhor faz o quê? Ele pega e junta o judeu com o gentil. E diz, vós que em outro tempo não erais servos, agora sois servos. Vós que não fazíeis parte da família de Deus, agora sois da família de Deus. Porque dos dois povos Ele fez um, gerando entre eles a paz. E outra coisa, quem é que vai participar das bodas do Cordeiro? O judeu ou o gentil? Os dois. A igreja de Cristo, o corpo, a noiva do Cordeiro, é formada por esses dois. Não é? E quando a palavra diz, lá em Romanos 11, que o Senhor quebrou os ramos naturais, quebrar não é arrancar. E ele diz que quebrou os ramos naturais e nos enxertou. Nos enxertou aonde? No pedaço que ficou, porque ele quebrou. E o pedaço que ficou é ramo natural, judeu. E ele enxertou o gentil no judeu. E ambos na árvore, na seiva. Então, não tem judeu e gentil para o Senhor. Tem servos. E quem é que tem sido instrumento para alcançar os judeus e transformá-los num judeu messiânico? Os gentios. Paulo não fala isso? Paulo fala, olha, eu peço ao Senhor que incite-os da minha carne a emulação através da vida de vocês. Emulação é ciúme. Então eu sou apóstolo dos gentios, para que meu povo tenha o quê? Ciúmes. Então hoje, a Páscoa é uma celebração eterna. Tanto que é verdade, que Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, essa é a última Páscoa que eu celebro convosco, até que de novo eu volte a celebrar no reino do meu Pai. É eterna. E ele não seccionou. E os discípulos mantiveram essa celebração. Até a volta. Até a volta. E quando o Senhor voltar e nos levar, é Ele que vai servir a Páscoa. Então, como é que eu posso dizer que eu tenho fundamento bíblico para dizer da continuidade da Páscoa, mas eu não tenho fundamento bíblico para poder falar da ceia? A mensalidade veio da onde? Veio de Deus, veio da palavra, veio de algum... Da onde veio a mensalidade? Veio de homens. Agora, não tem dentro da palavra. Agora, não, mas se pudesse, nós celebraríamos todos os dias. Escuta, há um dia que Deus determinou. Nós celebramos o Senhor todos os dias. Mas há um dia que Deus determinou para realizar a festa. Para trazer a memória, né? Para trazer à memória o que Ele fez por nós. Então, isto é glorioso. O Senhor está lá em Gênesis, está lá em Êxodo, está lá em Deuteronômio, Levítico, Números, está lá em todos os livros, em todos os profetas. Ele fez isso com os dois no caminho de Emaús, e ele explicava o que dele se achava escrito no Pentateuco, nas leis, nos profetas e nos salmos. Então, o Senhor deixou claro, agora falta descobrir Jesus nos livros do Velho Testamento. Se eu não descobrir, eu vou ter um problema sério. Porque, mais uma coisa, temos dois segmentos muito fortes dentro do Evangelho. Calvinismo, arminianismo. O calvinismo, eles têm uma visão bíblica expositiva. É uma benção. Porque o expositivo não te dá margem a você errar. Você tem a gramática, a literalidade e você tem o histórico. É os três componentes do expositivismo. Então, quando você vai meditar na palavra, você tem que meditar historicamente, você tem que meditar gramaticamente e você tem que meditar literalmente. Tem. Só que por trás da letra
Há algo novo. Só que não enxergando o que está por detrás da letra, eu não vou aceitar a Páscoa. Eu não vou aceitar nada do Velho Testamento. E eu não consigo enxergar. Mas quando, por detrás da letra, o Espírito vem e ilumina os olhos do teu entendimento, você começa a enxergar maravilhas que você nunca viu. Nunca viu. Isaías 29, Aline e amados, é uma passagem que, infelizmente, nós sofremos consequências dos pastores alegorizarem a Bíblia de qualquer forma. Então, aqui quer dizer isso, ali quer... Não. A hermenêutica sagrada diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu preciso ver que lá no Velho Testamento me complementa o que está no Novo, e o que está no Novo me complementa o que está no Velho. Os dois formam um cânone sagrado. Então, nós precisamos entender quando lá em Isaías 29 diz assim: dá-se o livro ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto. Dá o livro ao que sabe ler. E o que sabe ler dirá, eu não posso, porque está selado. Ele sabe ler, mas ele não enxerga o que está por detrás. E a palavra diz em Apocalipse 5 que o Senhor veio, morreu e venceu para abrir o livro e desatar os selos. Aonde estão os selos? Nos meus olhos. Por isso o salmista diz o quê? Desvenda os meus olhos, tira o selo daqui, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Tudo isso é o que compõe a Páscoa hoje. É os meus olhos se abrirem, é eu enxergar Cristo lá em Gênesis, lá no Éden, é eu ver Cristo lutando por mim antes do mundo existir, é eu ver Cristo através da vida daquele cordeiro, quando dentro daquela casa que celebrava a festa, dizia, coma os pés, a cabeça e o interior do cordeiro. O que quer dizer isso? O que quer dizer comer a cabeça do cordeiro? Comer os pés do cordeiro, comer o interior do cordeiro. Haja em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Está dentro. Não é? A mente tem a mente de Cristo, a cabeça. Os pés sejam pés formosos que levam boas novas. Está ali, dentro do cordeiro. Mas como não enxergam? Você vai transmitir isso muitas vezes, até riem. Então, tudo isso tem um significado espiritual. E nós estamos nos aproximando de celebrarmos esse momento. Então, naquele momento, Aline, que nós celebramos a Páscoa, em que o povo vem à frente do altar, as famílias, ali você vê a presença do Senhor que você nem suporta. Porque você vê o Velho Testamento encarnado em Cristo. E você vê que na Páscoa, em que o Senhor ministra a eles a Páscoa em primeiro lugar. E depois o Senhor diz, agora é a nova aliança dentro dela. É o meu corpo e o meu sangue que é partido por vós. Ele então traz essa figura maravilhosa do sangue e do corpo e acopla a essa Páscoa. E ela agora se torna a maior festa que um filho de Deus pode celebrar. Amém. E é por isso que nós celebramos. Não tenho tempo para muitas vezes dissecar sobre muitos detalhes, mas eu creio que este é o maior, que não gera dúvida, está lá. Todas as vezes que vos reunidos para comer o pão e beber o cálice que foi instituído pelo Senhor na Páscoa, todas as vezes que você fizer isso, lembre então de tudo que o Senhor fez. Quando fala, lembra-te da morte, alguém vai falar assim, ué, então eu tenho que lembrar só da cruz para frente. Não, lá no Éden o cordeiro foi morto. Antes do mundo existir, o cordeiro foi morto. No projeto do Pai, o cordeiro já foi morto. Então, eu não posso separar a Bíblia daquilo que ela é um todo. Eu tenho 66 livros que falam de Jesus Cristo. E 66 livros que me revelam o que está por detrás da letra. Porque nós não vivemos, não podemos viver na velhice da letra, mas na novidade do Espírito. Amém, amém. E é engraçado, porque é um ato simples até, né? Nós vamos para a igreja,
fazemos o nosso culto, né, normal, entre aspas, faz o partir do pão e o cálice. Em teoria, é uma coisa até simples, mas o que está por trás de tudo isso, o que representa isso para as nossas vidas, é que torna esse momento tão único e especial, né, É pastor? essa representação que falta para o servo de Deus. Então, a ceia virou uma rotina. E ceia quer dizer último alimento do É dia. diferente de Não tem Páscoa, né? nada de nada. Uma coisa é uma coisa. Quando Jesus, 2 dias, chega em Natânia, né, e ele vai à casa de Simão leproso, onde estava Maria, Marta e Lázaro, diz a palavra que eles prepararam para o Senhor Jesus uma ceia. Foi jantar. Foi jantar, não teve nada de pão e vinho. Foi jantar. Então, ceia é jantar, é comida. Não é o que o Senhor está instituindo através deste ato glorioso que é a Páscoa. Então, hoje, infelizmente, a maioria que participa de um momento como esse não discerne. É uma tradição tão terrível que não se consegue erradicá-la. As pessoas acham que vivem na dependência disso para poder estar vivo. E, na realidade, o que nos mantém vivo é o reconhecimento e a vida que há em Cristo Jesus. Amém. Não somos melhores do que nenhuma outra igreja. E não condenamos, deixo bem claro, não condenamos nenhuma igreja ou ministério por causa da ceia. Não. Quem abre os olhos é o Espírito de Deus quando se busca. Deus vai levar em conta tudo isso? Não. Mas Deus vai galardoar quem consegue compreender o que está por detrás de tudo isso. Amém. Então, para nós não é tradição, não. Nós ansiamos o ano todo. Né? Tanto que em muitos lugares a celebração da ceia vai um consertar com o outro, e nunca a palavra mandou isso. Se você tiver que se consertar com o teu irmão, é na entrega do dízimo. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, vai e se conserta Antes, né? antes de ofertar. Outros, não, tomar a ceia indignamente, será réu do corpo, do sangue de Cristo, né? Ah, eu pequei, eu não vou tomar. E não tomam. Só que Jesus diz assim, quem não tomar não tem parte comigo. E agora? Você ficou? Se não tomar, não tem parte com ele. E se tomar, toma indignamente. Agora o Senhor diz assim, examine esse homem a si mesmo e assim coma. Se arrependa, reconheça o que é o pecado. Nós estávamos falando que hoje ninguém mais fala quase disso. Sim. Reconheça o que é estar destinado ao inferno ou ao céu. Reconheça o que é salvação. E reconheça os empecilhos da salvação. Então, entregue a vida nas mãos do Senhor, que as demais coisas Ele vai fazer, inclusive revelar a realidade da celebração. Amém, amém. Pastor, só mais uma dúvida, né, sobre Páscoa. Ceia, como é a última refeição, normalmente não se come depois. Na Páscoa, quando a gente comemora a Páscoa, é correto também não se alimentar após a Páscoa? Ou isso também não é bíblico? Foi uma ordenança que Deus deu através da vida do pastor Walter. Logicamente, há pessoas que não conseguem, em função da própria necessidade ou Sim. deficiência ou qualquer coisa desse tipo. Mas o que é que isso traz por conotação? É você, nós aqui, por exemplo, teve momentos de nós chegar e fazermos o jantar às 5 horas da tarde. Porque a nossa Páscoa aqui, Aline, ela demora de 4 a 5 horas. São 1.900 cálices, 900 pães que vêm à frente. Nós estamos tentando amenizar isso de uma forma mais prática. Então eu coloquei em cada quadrante da igreja lá embaixo, e quadrante do mezanino, uma mesa com o pastor, com presbíteros, em cada uma. Então, nós temos 2, 4, 6, 8 mesas. 8 mesas, tem que ter 8 pastores e 8 presbíteros e diáconos ali, e também diaconisas abastecendo as mesas. Por quê? Porque as famílias vêm.
E nós não temos condição. Se eu for fazer como realmente teria, eu ia demorar a noite toda. E quem participa o primeiro da celebração vai ficar sentado 5 horas olhando os outros. Então, nós temos dificuldade. E você imagina você, uma criança, um adolescente, um jovem, 5 horas, querida, ele chega, ele desmaia. Então, eu creio que se você tiver condição, alegria. Então, por exemplo, se nós tivermos uma forma, estou dizendo nós, não estou dizendo as outras igrejas menores não têm esse problema. Então, comece a celebração da Páscoa às 9 horas da noite, janta às 8. Consegue se organizar Você assim, entendeu? né? E depois sai com aquele pão, com vinho, com aqueles elementos gloriosos. Vai dormir, você vai ter um sono, é diferente. Então, hoje, não podemos ser ignorantes, nós temos que adaptar algumas coisas ao nosso momento de vida hoje. Né? Mas isso não quer dizer anular aquilo que o Senhor deu. Então, se você puder, então seja a última participação tua naquele dia. Amém, amém. Lembrando que ceia não é a mesma coisa, então, que Páscoa, Não, né? não. Que muitas vezes as pessoas confundem. Então, ceia, o pastor já deixou aqui bem claro a diferença entre uma coisa e outra, né? E também lembrando que a gente também não está indo contra as outras igrejas de maneira nenhuma. Jamais. Né? Nós estamos colocando a nossa visão ministerial, aquilo que foi trazido para a nossa igreja, que tem o embasamento da palavra de Deus. Né? Já que o nosso ministério é conhecido pela palavra, a gente tem que ser coerente com isso. Temos que ter. Né? Então, mas deixando bem claro, né, com as outras igrejas, né, não temos nada contra, somos parceiras de muitos outros ministérios, né? O pastor aqui mesmo já falou, conhece outros pastores e tem sido uma grande bênção. O nosso objetivo aqui não é contradizer ninguém, né, pastor? Não é bater contra ninguém, é esclarecer, principalmente para quem é membro do nosso ministério e não conhece, não sabe o porquê que a gente faz dessa maneira, né? Nós temos aqui na igreja um departamento que chama-se Conhecendo a Vinha. Então, todos os novos membros, todos que vêm para a igreja de outros ministérios, todos que são batizados, vêm para essa classe. Então, essa classe ela mostra a história do ministério, ela mostra a história da igreja local, mostra a história das celebrações do ministério. Então, ninguém fica aqui enganado ou dizendo, ué, mas não sabia. Não. Tenho Conhecendo a Vinha, ela demora 4 meses, demorava 9. Nós estamos reduzindo para 4 meses. Deixa mais compacto, né? Mais compacto. Então, muitas vezes eu dou aula sobre a história do ministério, porque convivi com o apóstolo, todos os pastores, enfim, as igrejas, então a gente tem o histórico, né? Logicamente o de São José, mas Páscoa, batismo, tudo é feito e ensinado nesse departamento, chama-se Conhecendo a Vinha, justamente para não deixar ninguém em dúvida. E um detalhe também, Aline, é que muitas vezes, explicando o que nós celebramos dentro da palavra para os outros pastores, eles falam, você tem razão, é que nós não podemos fazer, não dá para mudar, não dá. Eu falei, não estou falando para vocês mudarem. Nós tivemos uma experiência, nós tivemos aqui 53 formandos, bacharéis em teologia reconhecido pelo MEC. 53. Foram 2 anos, 3 anos de ensino, com mais um ano online da própria Universidade do Sesumar, que é de Paraná, de Maringá. Nós fomos numa reunião, eles são presbiterianos. Nós fomos numa reunião em Londrina. E lá estavam os cabeças das faculdades teológicas de lá. E eles começaram a perguntar como é que era a nossa igreja, porque tínhamos aliança, estaríamos aliançando nessa área de estudo. E eu contei, nós contamos ali. E eles falaram, nós vamos dizer uma coisa para vocês. Vocês estão dentro da Bíblia. E tem mais, se puder fazer churrasco, façam. Façam.
comam mesmo, porque é bíblico. E depois celebrem o que Jesus instituiu. Então, dentro da Bíblia, não tem ninguém que veio me mostrar a mensalidade da ceia, a própria ceia. Mas nós temos como demonstrar a Páscoa. E não é Páscoa judaica. É a somatória de um povo, de um corpo, de uma noiva. Nós não estamos dividindo. Nós estamos agregando aquilo que a palavra ordena. Então, hoje eu tenho alegria e olho em Efésios 2, como eu já falei, lá de 22 em diante. Pela cruz, o Senhor atraiu judeus e gentios. Amém. Então, a nossa Páscoa é Páscoa da Nova Aliança. Amém. Então, se quiser até nominar, pronto, Páscoa da Nova Aliança. Acabou. Não nos liga ao judaísmo, ainda que nós temos que amar esse povo, que esse povo vai junto conosco para o céu. Sim. E Jesus era judeu. A turma mete o pau no judeu, Jesus era judeu, Pedro também. A ligação não foi cortada, Não tá lá adianta, eternamente. não adianta, eternamente, ligação eterna. Eternamente. Ai, pastor, poderia ficar aqui mais um tempão conversando, com muitas histórias, muitos testemunhos. É maravilhoso, mas a gente tem que encerrar, né? Então, Puxa, por hoje, pessoal, então, fica aqui o nosso agradecimento, primeiramente, né, ao pastor Wagner, a Deus, por ter nos dado esse privilégio, essa oportunidade de estarmos aqui com o Senhor neste Amém. dia, né? Aprendendo muito, e todas as vezes que eu sento, ou online, ou presencial, eu aprendo muito, nós aprendemos muito. Então, muito obrigada, que Deus abençoe, que continue abençoando a Igreja de São José, amém. né, prosperando em tudo a boa obra do Senhor, e que a palavra de Deus continue sendo essa espada, né, afiada, É isso. né, combatendo aí o bom combate. E o inimigo vai se levantar. A gente falou isso bastante, Nós sabemos. mas ele se levanta para Para cair. cair, Para cair, né? E que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Eu quero agradecer a Aline, a todos vocês, pastor Adriano, que recebe meu abraço aí, pastorzão, e que permitiu também tudo isso, que teve a alegria de me convidar, de me comunicar, aos pastores do nosso ministério. Amém. Nós estamos nos aproximando do momento especial da nossa obra. Então, que Deus dê em cada igreja, em cada altar, cada púlpito, cada sacerdote, a visão gloriosa. Amém. E uma presença maravilhosa do Espírito de Deus, para que nossas igrejas tenham oportunidade de, no dia da Páscoa, termos ainda pessoas se entregando a Jesus. Amém. Sermos coroados com isto. Amém. Então, Deus abençoe meu pastor, tua igreja, abençoe a todos aqueles que vão assistir, todo o nosso ministério, que seja um dia marcante, glorioso, bendito da parte do Senhor. E Deus vai ainda, Aline, nos ajudar a enxergarmos espiritualmente o que há entre uma Páscoa e a outra, chamada de partir do pão. E a hora que o Senhor nos mostrar, nós vamos celebrar. Se mensalmente, se quinzenalmente, se semanalmente, não importa. Vamos celebrar a Páscoa anual e vamos celebrar a comunhão, partir do pão, todo dia, se for possível. Amém. Mas isso é comunhão, é amor, é unicidade. Amém. Né? É estarmos unidos. Unidos não é uniformidade. Nós podemos ter uniformidade, como temos várias características, que é o hino, é a vestimenta, é isto, é aquilo, mas muitas vezes falta unicidade, falta unidade. Então, que nós sejamos mais unidos e seja a Páscoa da unidade. Amém. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado. Amém. E Deus abençoe a todos que estão assistindo esse vídeo no nome de Jesus. Amém. Para você que está assistindo, então, deixa seu comentário, seu joinha aí, né, nas redes sociais. Acompanhe a gente aí pelo @iepsus, Facebook, Instagram, pelo YouTube, né? Faz o seu comentário se você gostou desse novo formato, né? Mudamos um pouquinho, estamos aqui agora nas igrejas, presencialmente com os pastores.
mas gravado, então você pode assistir aí a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Então, deixe o seu comentário se você gostou, o que você não gostou também, nós estamos abertos aqui para receber, né? Todas as críticas, as ideias, fiquem abertos e até a próxima, né? Próximo pastor, um próximo tema, um assunto, né? Temas polêmicos, vamos voltar com outros temas polêmicos. Então, fica ligadinho aí para um próximo bate-papo. Que Deus abençoe e, mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.